Olá, como vocês estão? Como está sendo aí a trajetória, né, na vida de cada um de vocês, de cada um de nós? Todos nós buscamos desenvolvimento, né? Tem uma coisa que a gente chama na psicologia de autorrealização. Isso na psicologia humanista nós acreditamos que todo ser humano, de uma forma ou de outra, consciente ou não, busca autorrealização. O que é autorrealização? É melhorar, é desenvolver-se de alguma maneira, certo? E hoje, para poder aí, né, deixar cada vez mais consciente e mais direcionado o nosso desenvolvimento, eu vou falar sobre o tema de perdão, né? Tem pessoas que quando eu falo essa palavra aqui no consultório, né, em alguma palestra, eu já vejo que às vezes dá até aquela sensação assim, nossa, perdoar, né? Por que a gente tem, às vezes, esse tipo de reflexo com essa palavra? Porque às vezes a gente entende ela de maneira errada. Então, às vezes a gente tem a sensação que perdoar alguém é abrir mão de que aquela pessoa me fez mal. Ah, eu vou fingir que não fez mal? Não. Ah, eu vou vou voltar a falar com ela igual era antes, voltar a ser minha amiga igual era antes, vou voltar com meu ex-marido porque eu perdoei. Gente, perdão não tem a ver com isso, né? Pode ser um reflexo em algumas situações, né? Você reatar um relacionamento com alguém, mas não é necessário isso para ser perdoado uma situação, tá? Então vamos falar hoje sobre 4 passos do perdão que eu desenvolvi para a gente conseguir entender melhor um pouquinho como fazer isso, tá? Então, primeira coisa, o que é perdoar? Perdoar é nós compreendermos que aquilo que foi feito, aquilo que aconteceu na nossa vida, aquilo que a pessoa fez, não tem que ser mais cobrado para ser ressarcido, tá? De que maneira é isso, gente? Por exemplo, quando você passa por uma situação, vamos supor que uma pessoa falou mal de você. Você ficou muito chateado, aquilo te magoou e tudo mais. Se ela for e falar bem de você, apaga totalmente aquilo que aconteceu? Você vai dizer assim, não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a gente tá com a sensação da dívida. Tipo, ela me deve. Né? Ela me deve consideração, ela me deve respeito, porque onde já se viu, eu nunca ter feito nada pra ela de mal, ou eu não ser assim, ela ter falado isso de mim. Então a gente fica com aquela dívida gigante lá e a gente fica cobrando. Então, por mais que a pessoa às vezes dê uma moedinha ou outra, né, ou faça alguma coisa, pra gente é difícil ficar suficiente, né? Então vamos falar dos 4 passos. Por que é que eu tenho que perdoar, né? Porque eu quero ficar livre de continuar cobrando algo que não vai ser pago, que não tem como ser pago, porque o tempo não volta atrás, tá? Então, o primeiro passo é escolher perdoar, tá? É quando eu fico consciente de que essa cobrança, né, dentro de mim, que às vezes eu não percebo, ela é inútil. Porque o tempo não volta atrás, a gente não consegue pegar a máquina do tempo, voltar lá e a pessoa pegar e não fazer aquilo para nós, né? Então, a gente precisa escolher perdoar as pessoas para ficar livre de cobrar uma dívida que nunca será paga, né? Primeiro ponto é esse. Fora que, muitas e muitas e muitas vezes, nós temos várias atitudes que nós nem queríamos ter, né? Às vezes a gente come o que não queria ter comido, fala, não devia ter comido isso, né? Isso bem que eu queria pra minha vida, não queria engordar. Não queria ter falado aquilo, mas eu tava muito nervosa. Mas por que a gente faz coisas que a gente às vezes nem tava tão consciente que queria? Porque nós temos uma história, né? Todo ser humano, ele é bio-sócio-histórico, pelo menos, né? Vamos dizer assim, porque cada vez a gente vai descobrindo mais coisas sobre o ser humano aí. Tem uma formação biológica, uma formação que vem da parte social, do ambiente que ele tá, né? E da história que nós vamos construindo ao longo da vida, as coisas que nós vamos vivendo, tá? E mais, a maneira que nós vamos absorvendo cada parte dessa história. Então, se aquela pessoa que você tá muito magoada, também a atitude dela foi contaminada
por momentos, por histórias, por ambientes que ela passou e que ela vivenciou. Né? Então eu escolho perdoar porque eu entendo que não adianta cobrar algo que não tem que ser pago, né? Que não tem como ser pago, ok? Então o primeiro ponto é esse. Você quer escolher perdoar? Ah, mas se eu escolher perdoar, não é justo com aquela pessoa. Então, só que a falta de perdão para essa pessoa não significa nada, né? Para você sim. Para você significa que tá te faltando alguma coisa, que aquela pessoa tá te devendo algo, né? Então quem fica na falta e no vazio somos nós. Nós temos essa sensação, né? O segundo passo que eu sempre falo, né, é ter atitude de quem já perdoou. Como que eu faço isso, Jennifer? Como que eu tenho atitude de quem já perdoou? Para de cobrar, né? Para de falar do que a pessoa fez o tempo inteiro, que onde já se viu, onde não devia ter feito, né? Ai, porque eu fiz tanto para aquela pessoa, né? Então a gente fica sempre tendo a atitude de quem está cobrando. A gente para de cobrar, entende que aquela dívida foi anulada, é isso que eu quero não cobrar mais. Eu quero não precisar disso, me suprir de outras maneiras. Entender que não é daí que vai vir aquilo que está me faltando, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente poderia falar bem mais profundamente, mas assim, só para a gente ir pontuando, né? O quanto as coisas que isso podem fazer sentido dentro de nós, né? A outra parte que eu sempre falo que é uma das mais difíceis do meu ponto de vista, né? Porque ela é meio dolorida, que é calcular a dívida, né? Porque muitas vezes a gente cobra, ou a gente reprime, né? Nem percebe que tá cobrando, fala, não, tudo bem, já foi. Mas vive com aquela amargura lá dentro da gente, né? Com aquela sensação. Às vezes lembra da pessoa ou da situação e vem aquela sensação ruim na gente. Por quê? Porque a gente não calculou a dívida. Fala assim, ai, não foi nada, ai, não, tudo bem, ai, passou. Não, a gente tem que calcular a dívida para saber quanto de dívida nós estamos abrindo mão de receber. Tá? Então, por exemplo, como eu usei no começo, né? Ai, a pessoa falou mal de mim. Tá, o que ela causou quando ela falou mal de mim? Ah, eu me senti desrespeitada, eu me decepcionei, eu me senti traída, eu me senti injustiçada com aquilo, gente. Nossa, eu fiquei assim, porque não era daquele jeito, eu não tinha essa intenção, eu não via daquela maneira, né? Ah, eu fiquei magoada, então eu fiquei triste. Eu também perdi aquela amizade com essa pessoa que eu gostava tanto, mas depois que ela fez aquilo, né, é como se ela tivesse roubado de mim a chance de ser amigo dela por conta do que aconteceu, né? Então a gente tem que calcular a dívida. Ver o que aquilo que a pessoa fez, né, o que ocorreu, aquela situação, nos causou. Quando a gente faz isso, dói, né? Porque você percebe que às vezes o dano é muito maior do que você imaginava. Porque você percebe que aquela raiva que você estava do que a pessoa fez, ela virou dor e sofrimento, né? Mas vamos lembrar que a gente está calculando essa dívida não para cobrar, mas para passar por um processo. E qual que é o último passo? É rasgar a dívida. É você olhar e falar assim, olha, eu escolho perdoar. Eu não quero mais cobrar essa dívida, eu vou parar de cobrar, falando, mas tá dentro de mim. Agora eu vou calcular todo o dano que foi causado. E daí eu olho para aquele dano todo, para aquela dívida, e eu falo assim, eu vou rasgar essa dívida, né? Eu vou rasgar essa dívida e eu vou entender que eu não preciso mais cobrar, que a pessoa não me deve mais nada, não tem dívida mais. E a gente rasga a dívida. Isso, quando eu falo sobre isso, às vezes as pessoas acham muita demagogia, né? Mas, gente, é tão libertador viver sabendo que ninguém nos deve nada e não tem nada que nos falte por culpa de alguém. Ó, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você emprestou dinheiro para alguém? Enquanto você não tá precisando, até passa. Mas chega um dia que você não tem dinheiro. Qual a primeira coisa que você pensa? Amém? Aquela pessoa lá, ó, emprestou dinheiro meu e não me pagou. Eu tenho que cobrar, porque se ela tivesse me pagado, eu não tava passando por isso. Quantas vezes você não faz isso com sentimento?
Quantas vezes você acha que você está frustrada, que você está infeliz, que você está acima do peso, que você está se sentindo feia e você lembra daquela pessoa que falou outra coisa pra você, daquela pessoa que te traiu, daquele marido que fez não sei o que, olhou pra tal mulher na rua e você se sentiu ofendida e tantas coisas que nós passamos, né? A gente fica muito preso a dívidas. E daí, quando a gente está preso ao que o outro nos deve, nós não temos controle sobre o que nós temos. Nós perdemos esse controle. Nós perdemos gratidão pelo aquilo que nós temos. Então, a gente fica vivendo, pensando quando é que vão nos pagar a dívida. E a gente não vive do que a gente tem, tá? Pensem sobre isso. Eu sei que esse é um assunto extremamente profundo, né? Pra gente falar de forma tão sucinta, mas é extremamente poderoso. Se tem uma coisa que eu vivencio na minha vida pessoal e percebo e participo na vida das pessoas, é que o perdão, ele é libertador, extremamente libertador, tá bom? Eu espero contribuir aí com vocês com esse pequeno vídeo. Sei que é um assunto que toca o nosso coração, né? Às vezes até um desconforto, mas é porque ele é extremamente poderoso. Tá bom? Deus abençoe vocês. Que essa capacidade do perdão que todos nós temos, ela seja usada. Tá bom? Dia após dia. Um beijo. Que Deus abençoe.